Show de bola! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui da nossa super revisão para o Enem 2019. E na aula passada, que foi incrível, no vídeo passado, nossa, teve bastante repercussão, o pessoal comentou, teve bastante visualização em menos de 24 horas. O pessoal deu like mesmo, já vi que o pessoal tá gostando, mandaram eu não parar com esse projeto, porque realmente está fazendo muita diferença. Vou até compartilhar com você aqui daqui a pouco alguns comentários, algumas perguntas, algumas dúvidas, elogios, etc. Só fazendo uma revisão aqui do que a gente viu no outro vídeo, porque eu não sei se você já viu o vídeo anterior ou se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, né? Mas o fato é que essa série de vídeos aqui da nossa super revisão para o Enem 2019, ele é focado nos assuntos que mais caem, entendeu? Acontece que depois que eu estudei, depois que eu analisei as provas anteriores do Enem, eu pude perceber que existem 78 assuntos mais frequentes, 78 assuntos que mais caem na prova do Enem. E ao todo, se você for analisar os primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio, olhando capítulo a capítulo do livro, imagina só, você pega o livro de matemática, de história, de física, de química, de biologia, enfim, de todas as matérias, vai olhando lá o índice, o sumário, se você contar ali, e eu fiz isso, em cada livro, dá 583 assuntos, entendeu? Então, dependendo da escola que você estuda ou estudou, vai dar 600 assuntos, 500 e poucos assuntos, dependendo da divisão ali, né? Mas isso aí é uma média. E aí, a seguinte reflexão que eu trago é o seguinte: você prefere estudar 78 assuntos que mais caem na prova do Enem ou prefere estudar 583 assuntos? Sabe? Porque, na verdade, no momento que eu estou gravando esse vídeo, faltando pouco tempo para a prova do Enem, você nem tem escolha, entendeu? Não dá tempo de você estudar tudo, então você precisa focar naquilo que realmente importa. Mesmo que você tenha planejamento futuro de fazer o Enem daqui a 1, 2 anos, você prefere estudar todos os assuntos, não tem problema. Mas eu te falo, quando você for estudar no seu dia a dia ali, qual é a sensação de saber, de não saber que aquilo que você está estudando realmente é importante ou não para a prova do Enem? Fica uma incógnita, sabe? Fica um ponto de interrogação. Você não sabe se aquilo realmente é importante ou não. Aí vamos supor que você está com super dificuldade em um determinado assunto, só que esse assunto nem vai cair na prova do Enem. Ou então um assunto que você está mandando muito bem, aí está massageando o seu ego, sabe? Está te deixando muito feliz, você está se achando super inteligente, só que esse assunto nem é tão importante para o Enem. Ou seja, você está bom naquilo que não cai e está péssimo naquilo que cai. E aqui eu retorno a dizer, né? Falei na última aula e vou falar nessa também, aquela famosa frase: Diogo, quanto mais eu estudo, mais parece que eu não sei, e quanto mais eu estudo, parece que eu chego na prova do Enem e caiu tudo aquilo que eu não sei. Por quê? Porque se você estuda tudo sem foco, ou seja, os 583 assuntos, chega num determinado momento que você se perde no meio do caminho e o que vai cair mesmo são esses 78 assuntos que eu vou compartilhar ao longo dessa série. E o fato é que, enfim, eu tô aqui defendendo a minha tese, defendendo o que eu acredito, mas só que não são coisas teóricas, entendeu? É a forma que eu estudei para ter aprovação nas 2 faculdades federais que eu passei e a forma que eu tenho ensinado também todos os meus alunos aí dos cursos que eu faço, das minhas turmas fechadas, entendeu? E eu tenho vários alunos aprovados ao longo dos últimos anos. Acontece que depois que eu passei na faculdade, eu virei um universitário, né? Eu não sei se você sabe, mas a vida de universitário não é tão fácil, não. Então, nas horas extras ali, eu comecei a dar aula particular, para poder ter uma graninha extra e tal, né? Só que não era uma aula particular convencional, não era uma aula particular onde eu ensinava teoria. Eu comecei a ensinar para outras pessoas a minha metodologia de estudo, a estratégia que eu tinha desenvolvido para eu ter aprovação, entendeu? Até então, só eu tinha validado aquilo. Mas aí, depois de dar aula para algumas alunas e elas tiveram aprovação em várias faculdades, tinha uma que já tinha tentado 2 vezes, faculdade de medicina não tinha passado, e aí na terceira vez que ela tentou, e foi a primeira vez que ela tentou depois que ela utilizou minha metodologia, ela conseguiu passar. Bom, coincidência ou não, depois que eu fiquei sabendo disso, eu fiquei muito surpreso, né? Fiquei muito empolgado, porque eu nunca pensei que um dia eu fosse desenvolver uma metodologia, não estava nos meus planos, realmente aconteceu. E aí eu comecei a desenvolver esse talento, esse dom que eu acredito que Deus me deu, para poder compartilhar com outras pessoas e fazer o bem, né? Nada melhor do que saber que a sua vida está sendo útil, saber que o que eu falo, outras pessoas estão aprendendo, colocando em prática e transformando as suas vidas, entendeu? Então, se você me perguntar, talvez você tenha essa dúvida: Diogo, por que você está gravando essa série de vídeos? Por que você está fazendo tudo isso sem cobrar nada pra gente, de maneira gratuita aqui disponível no YouTube? Cara, é muito gratificante botar a cabeça no travesseiro e saber que eu estou sendo útil na vida das pessoas. Saber que futuros médicos, advogados, engenheiros,
biólogos, veterinários, enfim, futuros professores, várias outras profissões, né? Pessoas serão felizes, pessoas vão trabalhar com aquilo que elas amam, tudo isso porque elas tiveram contato comigo, entendeu? Então, de alguma forma, é como se eu estivesse fazendo a diferença nas pessoas, e como o mundo, como o Brasil é feito de pessoas, eu estou consequentemente fazendo o bem, transformando o mundo, transformando o Brasil. Show de bola? Então, focando nos assuntos mais caem, que são 78 assuntos. Falei que estudar sem método de memorização a longo prazo é a mesma coisa que querer cortar lenha sem o machado afiado. E se você quer se aprofundar nisso, pode assistir o último vídeo. Falei sobre as 5 fases da memorização a longo prazo, né, que é um processo já testado, cientificamente comprovado, a maneira como o nosso cérebro realmente funciona no que diz respeito à memorização. Falei sobre a captação, fixação, manutenção, recuperação e transmissão do conteúdo. São testes teóricos e práticos, abstratos e concretos do Japão, dos Estados Unidos, e que funciona com qualquer cérebro, com cérebro humano, entendeu? Que realmente, se você seguir esse passo a passo, você vai conseguir ter a memorização, não vai mais sofrer com brancos ou com esquecimento lá na hora da prova, entendeu? E aí, a Ju Fefa comentou lá no último vídeo, deixou nos comentários: você é incrivelmente incrível, só tenho isso para falar, me salvou. Eu que tanto tempo fiquei insegura por achar que não estava estudando a carga horária suficiente para ser aprovada. Enfim, deixa eu pegar aqui o outro comentário dela, né? Porque eu acabei dando print e não peguei tudo. Vamos ver o comentário dela todo. Vamos ver aqui o comentário dela todo. Vamos lá, você é incrivelmente incrível, só tenho isso para falar, me salvou. Eu que tanto tempo fiquei inseguro por achar que não estava estudando a carga horária suficiente para ser aprovada, sem falar aquela frase: enquanto você está aí estudando 8 horas por dia, tem gente estudando 14 na sua frente. Desmotivação total. Graças a Deus você apareceu bem nessa reta final. Obrigada. Me sinto mais motivada e com a aprovação na porta. Show de bola. Então, é disso que eu tô falando, minha gente, de fazer a diferença, entendeu? E a Fátima Maria Alves Machado, ela comentou assim: vale a pena estudar a curva do esquecimento do psicólogo alemão. E aí falou o nome dele lá, Hermann Ebbinghaus, sei lá como é que pronuncia o nome dele. Eu já conhecia isso, é baseado nisso que eu desenvolvi o meu método, e as 5 fases da memorização a longo prazo, elas são a solução para essa curva do esquecimento, entendeu? Que eu já vou falar um pouco sobre ela aqui, e sobre o cuidado que você tem que tomar, caso você vá pesquisar sobre essa curva do esquecimento. Mas antes eu quero falar aqui sobre o comentário da Railza Miranda, que falou o seguinte: quais são os 78 assuntos que você comentou? Bom, nessa série de vídeos eu vou compartilhar um assunto por vídeo, entendeu? Se você quiser ter acesso direto assim a todos os 78 assuntos, bem como vários outros materiais, enfim, você pode clicar aqui no link abaixo da descrição, onde você vai poder participar da minha turma mais completa, que é o meu curso fechado, entendeu? Eu super recomendo para quem quer realmente se aprofundar no assunto e não quer ficar esperando um vídeo por dia, porque lá você vai ter acesso logo a todos os materiais, todos os assuntos, todas as teorias, todas as questões, e ainda um plano de 30 dias para você poder revisar tudo, e também um curso de redação, tem acesso à comunidade de alunos, suporte via chat online, enfim, é bem completo, entendeu? Beleza, a Erika Stephanie comentou assim: não estou conseguindo baixar, está dando que a página não pode ser carregada. Acontece que aqui embaixo, conforme eu já falei, vou deixar o link dos materiais, das listas de teoria, das listas de questões, e não é o link direto do PDF, é o link para você entrar em contato via Facebook Messenger, que lá tem uma automação. Quando você clica no link, você precisa estar logado no Messenger, no Facebook, entendeu? E aí quando você clica no link, automaticamente um robozinho lá que a gente programou já vai te responder automaticamente com todos os links. Por que eu coloquei essa automação lá no Facebook Messenger com esse robozinho? Porque é a minha forma de eu conseguir me comunicar com vocês também no futuro, para inclusive avisar que novas aulas já estão disponíveis, novos vídeos já estão disponíveis aqui no canal, entendeu? Inclusive, se você não quiser também não perder, né, outros vídeos, você pode se inscrever aqui no canal, deve se inscrever no canal, né, e também marcar aí a sinetinha ou o sininho para você ser avisado aí pelo YouTube, tá bom? Vamos falar aqui um pouco então agora sobre a curva do esquecimento. Tá vendo esse gráfico aqui? Eu me lembro agora de um professor de física que eu tive na época do colégio, e ele falava o seguinte: pessoal, qual é a primeira coisa que eu tenho que olhar diante de um gráfico? E todo mundo ficava assim: meu Deus, o que é? Enfim, e são os eixos, entendeu? Então, fica a dica aí pra você. A primeira coisa que você tem que olhar quando
for ver alguma questão sobre gráfico e cai bastante gráfico na prova do Enem, por exemplo, você tem que analisar os eixos. Se você não souber o que representa cada eixo, o eixo vertical, que é o para cima, e o eixo horizontal, que é o deitado, você não vai saber do que se trata aquele gráfico, entendeu? Então, por exemplo, o eixo vertical aqui desse gráfico, que é o para cima, é a quantidade de informação retida, aquilo que a gente vai memorizar. Já o eixo horizontal, que é o deitado aqui, é a quantidade de tempo em dias. Então, o que isso significa? Aqui nós temos pontos A, B, C, D e E. O que isso significa? Significa que nesse momento aqui, que você acabou de estudar algum determinado conteúdo, tá vendo? Aqui no ponto A, se você não revisar, se você não aplicar o passo a passo que eu te mostrei no último vídeo, se você não aplicar as 5 fases da memorização no longo prazo e simplesmente deixar passar, lá no 6º dia, aproximadamente uma semana depois, tá vendo o quanto que você vai se recordar? Absolutamente nada, entendeu? Aqui é como se fosse 0 e aqui é como se fosse 100%. Acabou de estudar alguma coisa, você se lembra de tudo, mas com o passar do tempo você não se lembra de nada, a não ser que você faça uma revisão. Então, por exemplo, aqui no primeiro dia, um dia depois que você teve contato com o primeiro conteúdo, você vai lá, faz uma pequena revisão. No segundo dia, faz outra revisão. No terceiro dia, faz outra revisão. Enfim, aqui no vermelho é a curva do esquecimento. E a curva da memorização é como se fosse essa aqui, ó, cada revisão, nos pontos C, D e E. Não quero que você entenda isso perfeitamente não, entendeu? Por quê? Porque isso é uma teoria que realmente funciona e que prova que a revisão realmente é a chave da memorização. Lembra que eu falei na aula anterior que o nosso cérebro ele tende a memorizar aquilo que a gente julga, que ele julga, na verdade, que é útil. E como ele vai fazer esse julgamento de se algo é útil ou não? Aquilo que a gente usa, aquilo que a gente utiliza no nosso dia a dia, ele acredita que é útil. E aquilo que a gente usa pouco ou nunca mais usou, não é útil. Então, se você tiver um contato com a matéria uma vez só e nunca mais estudar, acontece que você vai esquecer, vai ter brancos na hora da prova. E se você ficar revisando aquilo com uma certa frequência, você vai gravar. Não tem como você não gravar, entendeu? O nosso cérebro funciona muito melhor do que qualquer computador, tem espaço de sobra para gravar isso, entendeu? Ninguém tem problema de memorização. Todo mundo pode até ter problema de método, mas se você continuar me acompanhando aqui, você vai, consequentemente, não ter mais problema de método, entendeu? Porque eu estou compartilhando tudo que eu sei e tudo que você precisa saber para ter aprovação na faculdade dos seus sonhos, seja lá qual for a faculdade que você quer passar. Beleza? Agora, toma cuidado com o seguinte, eu já testei na prática, durante os meus estudos, meus alunos também, eles se embolam quando vão colocar isso aqui em prática. Por quê? Porque você fica doido, você fica maluco, você fica bitolado na parada. Tipo assim, aqui tá dizendo nesse gráfico que você tem que revisar, né? No dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6, e que depois você vai começar a gravar das coisas. Mas olha só, vamos supor que hoje você estudou 3 assuntos. Amanhã você estudou 3 assuntos. Depois da manhã você estudou 3 assuntos. E por aí vai, entendeu? Aí eu te falo, você estudou um assunto hoje, certo? Os 3 assuntos hoje. Amanhã, 24 horas depois, no dia seguinte, esses 3 assuntos que você estudou hoje, que no caso já é ontem, vai fazer aniversário de um dia, digamos assim, entendeu? Significa que o quê? Você tem que revisar. Só que nesse dia que você tem que revisar, já tem novos assuntos para você estudar. Aí tranquilo. Aí lá no dia 3, o que acontece? Você tem o assunto do dia para estudar, o assunto de ontem para revisar e o assunto de anteontem para revisar. Enfim, embola totalmente o meio de campo quando você fica 7 dias estudando. Você, meu Deus, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que revisar? Enfim. Então, por que eu falei na aula passada sobre o passo a passo? Né? Ler a teoria, praticar as questões iniciais, umas 10 ou 20 questões, anotar os seus erros, revisar a teoria em cima daquilo que você errou, porque você diagnosticou o seu ponto fraco sobre o que vai cair na prova do Enem, e depois refazer mais questões. Porque aqui o nosso foco é revisar aquilo que você já descobriu, diagnosticou, que não é bom, que é o seu ponto fraco, entendeu? Dessa forma, com a curva do esquecimento aqui, ela não diagnostica o seu ponto fraco, ela não fala para você revisar só aquilo que você não é bom. Entendeu? Então, por isso que eu não me aprofundei nessa curva do esquecimento na aula passada, mas só que como alguém trouxe aqui nos comentários, eu resolvi falar para poder falar um pouco mais sobre essa curva do esquecimento, já que o pessoal pediu, e principalmente alertar, entendeu? Não é para levar, presta atenção, não é para levar ali, ó, direitinho o que essa curva do esquecimento fala, porque você não vai conseguir colocar em prática. A prática é completamente diferente da teoria. Na teoria é bonitinho, né? Ah, eu vou estudar hoje, se eu nunca mais estudar eu vou esquecer. Mas se eu estudar hoje, revisar amanhã, depois da manhã e depois, eu já nunca mais vou esquecer. Tá tudo bem. Beleza. Pô, mas só que conforme eu já falei, né? Você não vai estudar apenas um assunto. Isso aqui pode até servir se você quiser memorizar. Eu quero memorizar uma sequência de 20 números. Beleza, para testar o meu cérebro. Ok. Vê o número hoje, vê o número amanhã também, e depois da manhã, e depois durante os 7 dias. Com certeza, no 8º dia, conforme você fez essas revisões aí,
várias vezes durante o dia, você já vai saber o número de core salteado, entendeu? Não tem problema. Isso realmente funciona. Mas no que diz respeito aos nossos estudos para a prova do Enem, na prática, e eu realmente já tive no campo de batalha, já estudei na prática, não funciona. Então isso é um conto de fadas, entendeu? Então muito cuidado com isso, muito cuidado com promessas de que tipo, você vai memorizar tudo, esse aqui é o melhor curso de memorização do mundo, sei lá, entendeu? Uma coisa é você saber manipular o seu cérebro para poder memorizar qualquer coisa, entendeu? Uma sequência de números, o CPF de alguém, o nome completo de 50 pessoas, enfim, para poder brincar com o cérebro. Outra coisa completamente diferente é você estudar com foco para a prova do Enem. E tudo que eu trago para cá, nos vídeos, são coisas que são específicas, que funcionam na prática para a prova do Enem. Eu pego aquela coisa genérica, eu pego todas as metodologias que existem, ou até as mesmas que eu mesmo desenvolvi, baseado naquilo que já funciona, teoricamente, e trago para o seu mundo de estudo, entendeu? Trago para o nosso mundo da prova do Enem. Beleza? Então toma cuidado. Tranquilo, o passo a passo que eu compartilhei semana passada, e que eu vou, no vídeo passado, e que eu vou compartilhar aqui também, é esse que eu falei, ó. Ler a teoria, praticar as questões, anotar os erros para fazer o diagnóstico dos pontos fracos, revisar a teoria, agora com foco naquilo que você precisa melhorar, e refazer mais questões sobre determinado assunto. Não entendeu? Vai no vídeo anterior e se aprofunda lá. Essa série de vídeos é para ser assistida completamente, caso você queira realmente fazer a diferença nos seus estudos e ter aprovação na faculdade dos seus sonhos, beleza? Como fazer isso na prática? Vai escolher um dos 78 assuntos, conforme eu já falei, eu vou disponibilizar aqui por cada vídeo um assunto e todos os materiais, mas se você quiser ter acesso a todos os assuntos, a todos os materiais, a minha equipe, a comunidade, a bônus de redação, enfim, você pode clicar aqui no link abaixo da descrição para poder fazer parte da nossa turma fechada, vai estar o link lá do site, enem30dias.com.br, e aí o assunto que eu escolhi no vídeo de hoje é um super assunto que cai muito em biologia, que consequentemente ciências da natureza, né? Que é ecologia e ciências ambientais. Dentro de ecologia e ciências ambientais, existem 5 subtópicos que realmente fazem parte. O subtópico número 1, problemas ambientais e medidas de conservação. 2, cadeias e teias alimentares. 3, os ciclos biogeoquímicos. 4, os biomas brasileiros e 5 relações ecológicas. Então, clicando nos links abaixo, você vai conseguir pegar o material de problemas ambientais e medidas de conservação, que são 3 páginas falando um pouco mais sobre esse assunto. Cadeias e teias alimentares, são 4 páginas falando sobre esse assunto. Os ciclos biogeoquímicos, são 6 páginas se aprofundando nesse assunto. Os biomas brasileiros, 7 páginas se aprofundando nesse assunto. E, por fim, mas não menos importante, são 9 páginas sobre relações ecológicas se aprofundando nesse assunto. E, é claro, também acompanha material. Então, a gente tem aqui questões de todos esses tópicos e subtópicos que eu falei, entendeu? Relações ecológicas, temos também problemas ambientais, enfim, tem tudo aqui, tá bom? Várias e várias questões. Algumas têm 100 questões, outras têm 60, outras têm 20, outras 40, enfim. É o maior número de questões que eu e minha equipe aqui segmentamos para que você possa praticar as melhores questões. Lembrando que tem uma técnica muito boa, que eu já falei um pouco na aula passada, mas eu posso me aprofundar um pouquinho agora, que funciona tanto para concurso público quanto para a prova do Enem. A única diferença é que concurso público realmente caem várias e várias questões repetidas, entendeu? Já a prova do Enem tem uma peculiaridade, uma regrinha, onde os professores não podem copiar e colar questões que já aconteceram em vestibulares anteriores. Só que aí você pensa o seguinte, caramba, então ele vai criar questão nova? Não tem como criar uma questão nova, do zero. Foi o que eu falei, você tem que pensar na seguinte coisa, a premissa é a seguinte, minha gente. O livro que você vai estudar, a apostila, ela é infinita ou é finita? Tem início, meio e fim. E a resposta é, tem início, meio e fim. E as questões são feitas de quê? Da teoria. Se a teoria é finita, as questões também não podem ser infinitas. Você pode fazer, criar e brincar de construir várias e várias questões. Só que, inevitavelmente, essas questões vão ser semelhantes, vão ser similares a várias outras, entendeu? Você pode pegar qualquer livro que você tiver aí geralmente tem os exercícios de fixação, tem os exercícios resolvidos e tem os testes de vestibulares, entendeu? Pelo menos na minha época, sim. Se não for com esse nome agora, vai ser diferente. Então, você olha lá os exercícios resolvidos. Depois você vai lá, faz as questõezinhas de fixação,
Quando você vai para os testes dos vestibulares, não tem questão igual, só que são questões muito parecidas, de forma que se você soube resolver os exercícios resolvidos e soube resolver os exercícios de fixação, tirou suas dúvidas e tudo mais, vai se aprofundar no assunto praticando mais questões, que inevitavelmente você vai encontrar questões muito semelhantes na prova do Enem. E é claro, no futuro, você tendo aprovação na faculdade dos seus sonhos, se formando e etc., querendo ingressar no mundo do funcionalismo público, você vai contar com a minha ajuda também. Por quê? Porque eu, além de ter passado nas faculdades, eu também passei em concurso público e sei estudar para concurso, entendeu? Então, eu optei uma determinada parte da minha vida para poder seguir esse caminho, para poder mudar de vida, porque de onde eu vim eu não teria muita expectativa do futuro, entendeu? Então, eu teria que batalhar muito, estudar muito para poder fazer a diferença. Depois eu conto um pouco mais sobre a história da minha mãe, do meu pai, dos meus avós, para vocês entenderem aí a minha árvore genealógica, de onde eu vim, para vocês entenderem que realmente a educação mudou a minha vida. E estudar mudou a minha vida. Não o sistema educacional em si, não o governo em si, mas a minha força de vontade, o meu desenvolvimento do intelecto, né? O meu raciocínio para estudar da maneira certa. Entendeu? Isso realmente fez a diferença na minha vida. Independente da sua situação social agora, se você estudou em colégio público, em colégio particular, se a sua família é de baixa renda ou tem uma renda alta, se você é pobre, rico, classe média, não importa. Se você estudar da maneira como eu vou te ensinar, já estou te ensinando, na verdade, você tem sim o poder na sua mão de fazer a diferença na sua vida, de ser o orgulho para a sua família, de trabalhar com aquilo que você ama, de passar na faculdade que você quer, de futuramente passar no concurso que você quiser, enfim, de transformar a sua vida. Porque eu acredito de verdade que se você nasceu, você precisa exercer o seu potencial máximo. Você não pode simplesmente passar por esse mundo, ter essa vida e jogar tudo fora. Entendeu? Isso não pode acontecer. Você tem que dar o seu melhor e se você estiver sozinho nesse caminho, vai ser muito difícil. Por isso que o meu papel aqui é auxiliar você. Porque há poucos anos atrás eu era como você. Agora eu estou alguns anos na sua frente, já sei algumas coisas que aconteceram e posso te poupar de alguns problemas que você pode passar. Como? Te falando quais são os problemas, te entregando as soluções. Beleza? Então tá bom. Um beijão no seu coração, um abraço muito forte. Clica nos links aqui embaixo para poder acessar todos os materiais. Deixa seu like, compartilha esse vídeo no WhatsApp de todos os seus amigos que vão fazer a prova do Enem, porque quanto mais pessoas assistirem, maior vai ser a minha motivação e eu vou gostar muito de saber que você está gostando e está compartilhando, beleza? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer comentário, deixa aqui embaixo e eu vejo você no vídeo de amanhã. Até logo!